Tu já parou para pensar como que a economia funciona? Por que o preço das coisas sobe tanto? Ou mesmo como que as decisões do governo influenciam o seu bolso? É sobre isso que a gente vai tratar no vídeo de hoje. A gente vai falar sobre como que as taxas de juros influenciam a economia. A gente vai tratar sobre a inflação e as decisões do governo para manter sob controle a inflação. Ou pelo menos tentar, né? A economia tem três protagonistas, que são a população, a riqueza real e o governo. E o vilão dessa história é a inflação, que nada mais é do que o fenômeno onde que todos os preços sobem constantemente. Vamos utilizar um exemplo de uma economia aí na sua casa. Você, seu pai e sua mãe. A sua mãe faz a comida, você arruma a casa e seu pai limpa o pátio. Vocês três em conjunto têm R$ 30, cada um tem R$ 10. Considerando que cada serviço vai ser adquirido em algum momento, vocês teriam assim uma economia onde que cada um pagava por alguma coisa e vendia o seu serviço ao mesmo tempo. Tudo bem? Então sempre teria R$ 30 em circulação. Esse seria o dinheiro circulante de vocês. Ou no caso numa economia seria tipo o dinheiro que circula num país inteiro. Tudo bem? Tá, e agora? Se misteriosamente todo mundo tivesse R$ 10 a mais, você aumentou o dinheiro em circulação, mas você não aumentou a quantidade de serviços, ou no caso numa economia você não aumentou a quantidade de serviços nem bens em circulação. O que aconteceria? Agora todo mundo sabe que todo mundo tem mais dinheiro, então todo mundo começa a cobrar mais pelo seu serviço. Logo, provavelmente os preços das coisas vão dobrar, porque no caso todo mundo tem R$ 10 a mais, então teria os R$ 60 em circulação, logo todo mundo compraria R$ 20 pelo seu serviço. Então você dobrou o preço do seu serviço e o serviço continuou o mesmo, porque ele não mudou a quantidade de serviço. E esse fenômeno onde o dinheiro em circulação aumenta a uma taxa maior do que a produção de bens e riquezas é denominado inflação. E convenhamos, né? Ninguém gosta da inflação, ela nem mesmo tem alguma utilidade prática além de corroer o poder de compra de todo mundo. E é por isso que aqui no Brasil a gente tem um órgão chamado CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, aonde que ele vai definir uma meta de inflação para o nosso país e o nosso querido Banco Central vai ter que dar um jeito de chegar nessa meta. Tá, mas como que o Banco do Brasil pode tentar controlar a inflação? Bom, ele tem uma das principais ferramentas, que é a possibilidade de alterar nossa taxa básica de juros. Mas o que é isso, né? Os juros na economia seria praticamente o custo de oportunidade do dinheiro. Esse custo de oportunidade nada mais é do que o valor daquilo que você está abrindo mão com a sua decisão. No Brasil, essa taxa de juros é denominada taxa Selic, e ela é, como você pode ter imaginado, definida pelo Banco Central. Quando o Banco Central baixa a taxa Selic, ele está incentivando a população a pegar empréstimo, a fazer financiamento, até mesmo gastar mais no cartão de crédito. Mas como isso é um incentivo à população a fazer tudo isso que eu acabei de falar? É porque os nossos bancos ele acompanham a nossa taxa de juros. Então, se a nossa taxa de juros está menor, os bancos vão permitir que a população tenha acesso a esse crédito, a esses empréstimos, a uma taxa de juros muito mais barata. Em contrapartida, investimentos em renda fixa, tais como CDBs e poupança, acabam rendendo muito menos. Com esse crédito mais barato, as pessoas tendem a consumir mais. Com as pessoas consumindo mais, elas incentivam as empresas a venderem mais. Para as empresas venderem mais, elas vão ter que contratar mais funcionários. Contratando mais funcionários, elas vão diminuir o desemprego e aumentar o poder de compra desses funcionários novos que ela contratou. E os investidores que antes deixavam seu dinheiro em renda fixa tendem a retirar o dinheiro desses investimentos e colocar no setor privado, tirando muitas vezes de títulos públicos onde eles emprestavam dinheiro para o governo. Por isso que nesse momento onde a taxa de juros está abaixo, os investidores tendem a investir mais na bolsa de valores, a criar imóveis para alugar ou até mesmo abrir negócios novos. E essa decisão do Banco do Brasil é classificada como uma política monetária expansionista, que nada mais é do que a expansão da oferta da moeda na economia. E ela é pautada, no caso, pelo aumento da produção de bens e serviços por meio da iniciativa privada. Mas em momentos onde a inflação está alta, o Banco do Brasil pode optar por outro tipo de política monetária, a política monetária contracionista, que nada mais é do que aumentar a taxa de juros. Logo, o crédito começa a se tornar mais caro. Pegar aquele empréstimo ou fazer aquele financiamento já não parece mais uma ideia tão boa. E com essa taxa de juros mais alta, a população tende a consumir menos. E com essa baixa no consumo também acontece uma baixa na venda das empresas. Ou seja, o setor privado tem um desincentivo gigantesco. Mas por que isso ajuda a controlar a inflação?
A inflação muitas vezes ela se dá quando tem muita demanda para pouca oferta. Então logo assim os preços tendem a ser muito altos. Se você diminuir a demanda, os preços tendem a se estabilizar. Pelo menos é assim na teoria, né? Mas essa política monetária gera um efeito colateral que é a alta taxa de desemprego. Porque agora que as empresas não têm que cobrir uma demanda tão grande, elas já não precisam mais de tantos funcionários. E agora aqueles investidores que antes preferiam colocar seu dinheiro no setor privado vão retirar esse dinheiro e vão redirecionar esse dinheiro para títulos públicos, que são títulos dados pelo governo com rendimento maior do que o setor privado. E é a partir desse momento que a gente consegue definir se um governo é bom ou ruim. Porque agora o governo tem muito mais dinheiro do que o setor privado e ele pode fazer o que ele quiser, porque ele está recebendo o dinheiro do investidor que colocou o dinheiro em títulos públicos. Para diminuir o desemprego, o governo poderia ter pegado esse excesso de dinheiro e colocado em obras que gerariam empregos posteriormente, ou mesmo em educação para aumentar a qualificação das pessoas e aumentar sua necessidade no mercado de trabalho. Mas muitas vezes, quase sempre, eles optam por aumentar sua popularidade durante esses momentos de fragilidade por meio de dar dinheiro para a população menos favorecida por meio de auxílio emergencial, auxílio-desemprego, o que vai, no caso, aumentar sua popularidade, mas a longo prazo vai causar um estrago gigantesco. Pois, como eu tinha falado no começo do vídeo, você lembra o que acontece quando você aumenta o dinheiro em circulação de uma economia, mas não aumenta a sua produção de riqueza. Isso mesmo, o governo acaba virando a pessoa que cria a inflação que ele mesmo tentava combater. O que muitas vezes leva ao governo a tentar corrigir o problema que ele mesmo criou, de novo, através de aumentar o salário mínimo, para tentar aumentar o poder de compra dos menos favorecidos. O que acaba piorando de novo a situação, porque agora você incentiva o consumo ao curto prazo, mas você desincentiva a produção. Porque agora as empresas vão ter que desembolsar mais para contratar mais pessoas ou manter mesmo os funcionários. Por isso que cada dia mais os itens da cesta básica estão cada vez mais caros e está ficando bem complicado viver nesse país. E é por isso que é intancável o Bostil economicamente.